Meus irmãos, quero convidá-los para nós fazer a leitura em Gálatas. Carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versos 16 ao 25. As obras da carne e o fruto do Espírito é o título deste texto. Nós fazemos a leitura do texto completo, mas queremos meditar no verso 22. Todos acharam? Podemos fazer a leitura? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Podem sentar, meus irmãos. Como eu disse aos irmãos, nós queremos fazer uma meditação no verso 22, mas fiz questão de ler o texto inteiro para nos lembrar de que as obras da carne nos impedem de herdar o reino de Deus. E aqui, com bastante detalhe, o apóstolo Paulo instrui a igreja da Galácia, aos Gálatas, e ele enumera aqui uma série de comportamentos que são provenientes das obras da carne. E ele cita, vou citar novamente, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então é bem taxativo o apóstolo Paulo, com referência a esses comportamentos, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E eu quero fazer aqui um exercício didático com os irmãos, porque eu quero tratar deste verso 22, o fruto do Espírito, e chamar a atenção para uma consideração que Deus cuida de nós integralmente. Deus cuida de nós em toda a nossa constituição, espírito, alma e corpo. E aqui ele deixa bem claro
E nós de vez em quando precisamos nos recordar disso. Então eu quero chamar a atenção para os irmãos repetirem comigo aqui, pedir para os irmãos repetirem comigo, os 3 primeiros: amor, gozo e paz. É um exercício didático, tá? Então me entendam. 1, 2, 3. Nós vamos dividir de 3 em 3 para ficar bem fácil de entender e de aplicar. Amor, gozo e paz. Estes 3, meus irmãos, componentes do fruto do Espírito, que é um, eles estão relacionados, ou eles fazem referência ao nosso relacionamento com Deus. Eles tratam da nossa saúde espiritual. Eles tratam da nossa vida espiritual. Amor, gozo e paz. Isso provém de Deus. Quando nós usufruímos deste amor, desta alegria, algumas traduções falam alegria, mas fácil de entender, e desta paz, nós podemos dizer que o nosso relacionamento com Deus está saudável. Porque quem ama, quem tem alegria no seu coração, ou vive uma vida de alegria, mas a alegria verdadeira, não aquela alegria externa, aquela alegria que nós demonstramos, né, para que as pessoas pensem que somos alegres, mas aquela pessoa que goza da alegria de fato, e aquela pessoa que tem paz. Esta pessoa está com seu relacionamento com Deus em dia. Se faltar amor, se faltar alegria, se faltar paz, precisamos rapidamente correr aos pés do Senhor e recuperar, para nós não nos distanciarmos muito, porque nós vamos às vezes deixando essas coisas passarem e vamos ficando distante de Deus. Então aqui neste primeiro tópico que eu quero tratar com os irmãos, lembrá-los de não abrir mão de alimentar o seu relacionamento com Deus, através da oração, através da meditação na palavra de Deus, através da consagração, do diálogo diário com Deus. E nós vamos então tendo nosso caráter, a nossa essência sendo preparada, sendo tratada, sendo curada por Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amor. Eu coloquei alguns versos aqui para ficar mais fácil para nós compreendermos. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Não é simples, não é fácil e não é possível explicar o amor de Deus sobre a nossa vida. É algo que nós temos que experimentar. Não adianta pegar o melhor teólogo para que ele explique o que é o amor de Deus, como é o amor de Deus. Em um texto bíblico diz: pode uma mãe abandonar o seu filho que gerou, que amamentou? E ele diz: pode até acontecer isso, mas eu jamais me esquecerei de ti. É um amor, meus irmãos, que nós não podemos comparar com nada, não há nada que se possa comparar. E eu quero convidar você que está conosco nesta noite, você que está nos ouvindo, a talvez não fazer muitos questionamentos a respeito disso, mas abrir o seu coração e dispor-se para que Deus exerça este amor no seu coração, para que Deus possa
te amar de fato. É interessante isso, que isso depende de nós, porque o amor de Deus já foi derramado, mas nós temos que abrir os nossos corações. Muitas vezes nós não aceitamos este amor, e muitas pessoas questionam este amor. Mas, meus irmãos, se você quiser de fato entender a plenitude de Deus, permita que Deus entre no seu coração. Faça um propósito com Deus: Senhor, eu quero sentir este amor. Muitas pessoas, meus irmãos, têm a sua vida muitas vezes marcadas por eventos de falta de amor. Muitas pessoas têm a sua vida muitas vezes marcadas por eventos que ocorreram, e elas não conseguem se livrar disso, e ficam às vezes alimentando esta falta de amor que aconteceu por alguma razão, em alguma época, e não permitem que Deus possa trabalhar. Deus quer, meus irmãos, que nós compreendamos o seu amor. Deus quer que nós entendamos o seu amor. E eu tenho para mim que Ele se entristece quando você está triste, quando você não experimenta, você passa por dificuldades, quando o amor dele já está derramado, e é só você usufruir deste amor, abrir o seu coração e dizer ao Senhor: Senhor, eu quero experimentar este amor. Ah, mas na minha vida aconteceu isso, aconteceu aquilo. Paulo nos dá uma lição bastante importante quando ele diz assim: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para adiante, em busca do prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo. E eu quero te convidar para nesta noite sair do ponto em que você está e avançar para experimentar este amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este de tal maneira é de uma medida inexplicável, é de um tamanho que não se pode medir. É desta forma que Ele amou, tanto que Ele deu o seu Filho para que morresse lá na cruz do Calvário, e através dele nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados e a nossa vida justificada em Cristo Jesus, para que pudéssemos compartilhar deste amor de Deus. Amor, alegria. Só Deus, meus irmãos, pode nos dar a alegria verdadeira. Hoje nós vivemos em um mundo de muita hipocrisia, né? Vemos um mundo em que as pessoas estão muito alegres, lá no Facebook, lá no Instagram, é uma alegria. Eu tive uma aula uma vez com um professor na faculdade de administração de empresas, e ele naquela época o McDonald's era o exemplo de gestão e aquela coisa toda. E um dia ele falou uma expressão interessante: aquele povo é tão feliz que dá até raiva, né? Porque era lugar de gente feliz, né? Era o slogan deles, né? Aquele povo é tão feliz que dá até raiva. Chega lá, está todo mundo dando risada. Vivemos em dias assim que as pessoas sorriem, as pessoas mostram-se alegres, mas quando, meus irmãos, chega na sua casa, quando entra no seu quarto, quando está lá sozinho, aí as lágrimas vêm, aí o desespero às vezes vem. E pessoas que nós achávamos que era tão alegre, que estava tão bem, tão entusiasmada, e nós de vez em quando temos notícias trágicas do que fizeram com as suas próprias vidas. Tem pessoas que estão vindo na igreja para pagar penitência. Tem pessoas que estão vindo aqui na igreja para cumprir a tarefa, para tocar na banda, para cantar no coral, para cantar no ciclo de oração, os adolescentes, mocidade, para fazer alguma atividade na igreja.
Mas se nós perguntarmos, você está alegre? Parece uma pergunta muito simples, né? Tinha um corinho antigamente, não sei se cantam ainda, dizem: estou alegre, alegre, muito alegre. As crianças da escola dominical cantavam, né? Estou alegre, alegre eu estou. Estou alegre, alegre, muito alegre. Estou alegre porque Cristo me salvou. Aí diz assim: não sou do mundo eu não sou. Não sou do mundo eu não sou. Não sou do mundo eu não sou. Não sou do mundo porque Cristo me salvou. Aí depois vai: vou para o céu e para o céu eu vou. Vou para o céu e para o céu eu vou. Vou para o céu e para o céu eu vou. Vou para o céu porque Cristo me salvou. 3 verdades simples que as crianças aprendem rapidamente. Estou alegre porque Cristo me salvou. Para estar alegre de fato no exercício da nossa vida cristã, nós temos que ter a plena consciência de que somos salvos. Temos que ter a plena consciência de que nós não estamos aqui simplesmente para prestar um serviço. Estamos aqui porque o Senhor nos salvou. É um privilégio estar aqui, porque a nossa salvação custou caro demais. E qualquer sacrifício que eu fizer não será suficiente para pagar o preço da salvação que custou o sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz do Calvário. Portanto, se eu venho ao culto, portanto, se eu presto algum trabalho à igreja, é porque eu preciso e eu sinto que estou alegre, porque Cristo me salvou, e por isso eu faço com alegria, com entusiasmo, porque estou fazendo não para pagar, porque não posso pagar, mas me sinto bem na casa de Deus. O salmista, ele tinha isso, ele tinha tanta certeza disso, que ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. De vez em quando eu vejo alguém colocar assim: quem pode ir na igreja tal dia? Quem pode ir em tal, né, a opção? É evidente que todos nós temos os nossos problemas, mas seria tão bom se nós viéssemos porque estamos alegres em servir ao Senhor. Seria tão bom se nós não viéssemos aqui simplesmente para cumprir um compromisso, para pagar uma penitência, né? O nosso povo vem de origem católica, e lá tem a penitência, né? Faça tantas orações, suba tantos degraus, faça isso ou faça aquilo, para você receber tal coisa. Nós não barganhamos com Deus, a nossa salvação é gratuita, é pela graça de Deus. E tudo que fazemos simplesmente porque reconhecemos que é maravilhoso estar na casa de Deus, participar da igreja do Senhor, e que existe uma esperança da vida eterna com Deus. Alegria. O salmista, em determinada época, estava triste, e ele, sentindo essa tristeza, ele dizia: Senhor, devolve-me a alegria da minha salvação, e não retires de mim o teu espírito. O texto que nós lemos, ele diz inicialmente: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as consciências da carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida, Ele está em nós. Somos templos do Espírito de Deus, e Ele produz esse fruto glorioso, do qual faz parte o amor e a alegria. Será que você está alegre? É uma reflexão, meus irmãos, para fazermos. Será que você está alegre em estar aqui? Será que quando você saiu da sua casa, você sentiu alegria, porque eu estou indo para a casa do Senhor? O salmista complementa: vale mais, ou eu prefiro estar
um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar qualquer, ou na casa do Senhor do que em outros 1000 lugares que existem por aí para eu estar. Mas quantas vezes qualquer coisa é desculpa para nós não irmos à igreja do Senhor? E a pergunta é: você tem convicção da sua salvação? Tem certeza? Você está experimentando a salvação? Tem uma história, já contei algumas vezes aqui, mas acho que eu vou repetir, me lembrei agora, da viagem de navio que a pessoa comprou uma passagem. Vocês já viram? Quem contou essa primeira história, a primeira vez essa história, foi o saudoso pastor Valdir Bíssigo, num congresso da mocidade, lá no ginásio de esportes, no antigo ginásio de esportes. Talvez alguém não tenha ouvido ainda. Se você já ouviu, faz de conta que você não ouviu ainda, né? Diz que uma pessoa comprou uma passagem de navio, ele precisava viajar para um determinado lugar, mas ele não tinha dinheiro sobrando, tinha só o dinheiro da passagem. Então ele comprou a passagem e ficou zerado, não tinha mais nada. Mas aí acho que sobrou lá umas moedas. Naquela época mortadela era lanche de pobre, né? Antigamente, quando a gente ia para a escola, para a excursão da escola, a nossa mãe comprava mortadela, colocava no pão e a gente levava pão com mortadela. Depois deram uma repaginada na mortadela, agora virou Masterchef, né? Mas naquela época era a comida dos pobres. Os mais riquinhos iam lá com bolacha, com esses negócios todos, nós íamos com pão com mortadela. E ele então foi lá e comprou um bocado de mortadela, um bocado de pão, fez lá uns lanches de pão com mortadela, colocou num saco lá e subiu no navio. O navio tocou a buzina lá, foram embora. Daqui a pouco tocou lá o sinal para o almoço, no primeiro dia. E ele pegou um pãozinho com mortadela e comeu, né? Não tinha dinheiro. Tocou a buzina lá para jantar. Pegou mais um pão com mortadela, comeu. Segundo dia, pão com mortadela de manhã, pão com mortadela no almoço, pão com mortadela na janta. E foi indo. Quando chegou lá pelo 6º dia, era seis dias a viagem. No 5º dia ele já não conseguiu mais comer a mortadela, né? Porque aí tem a dó, né? Chegou no último dia, uma pessoa estava observando ele. Chegou para ele e perguntou assim: mas você nunca vai no café, vai no almoço, vai na janta? Eu não vejo você lá. Aí ele falou: rapaz, nem te conto, até com vergonha. O que aconteceu? Eu só tinha o dinheiro da passagem. Não tinha mais nada, então não tinha como comprar café, almoço, janta. O rapaz deu uma risada para ele e disse assim: rapaz, já está tudo incluído na passagem. Será que a nossa vida cristã não é isso? Está tantas bênçãos, a Bíblia diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, nas regiões celestiais. E nós às vezes vivemos da nossa vida espiritual escassa, sem amor, sem alegria. Vemos a igreja, sentamos aqui, começamos o culto, terminamos, vamos para casa. Às vezes nós estamos aqui porque não tem outra opção, temos que estar aqui, não tem outro lugar para ir. Mas eu quero te convidar para experimentar isso, meus irmãos. É como Paulo diz: andai em espírito, ou seja, faça uso desta bênção do Espírito Santo que está na nossa vida. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vos enviarei um outro Consolador, que estará convosco para sempre. Alegria. Você está alegre? Às vezes tem aquela pergunta retórica que nós fazemos, né? E nós temos que responder que sim. Mas será que é assim mesmo? Quem está alegre com Jesus, diga amém. Aí você diz amém. Mas está mesmo alegre? E aí, se não estiver, o que está te incomodando? O Espírito de Deus, meus irmãos, Ele vasculha. A Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Receba, faça uso disso.
O Espírito Santo de Deus, quando Ele diz, às vezes você está triste, está com um problema, uma dificuldade, e aí Ele lembra você, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Se alegre, alegre o seu coração, porque você é filho de Deus. Tem dificuldade? Tem luta? Tem problema? Tem, mas eu sou filho de Deus, e o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês, ou em outra tradução, é a nossa força. Neemias, quando terminou a construção do muro, e convidou o povo para festejar, e ele então diz ao povo: não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é que faz nos ir adiante. A alegria do Senhor é que faz nos fazer a obra do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Uma pessoa que não está alegre, meus irmãos, dificilmente ela vai andar para frente, vai prosperar, porque a tristeza, ela não deixa, ela nos prende. E o pior de tudo, às vezes ela contagia o ambiente e as pessoas que estão em volta de nós. Então precisamos dessa alegria, precisamos desse entusiasmo, uma palavra que eu uso bastante, que é expressar a alegria de Deus no nosso coração. Quando formos falar com as pessoas, quando formos trabalhar, quando formos fazer a obra de Deus, nós não estamos aqui obrigados a nada, estamos aqui porque a alegria do Senhor é a nossa força. Paz, amor, gozo e paz, isso vem de Deus. Amor, alegria e paz vem de Deus. Filipenses no capítulo 4, versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede, veja só, lá em Efésios, Paulo fala: conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E aos Filipenses ele fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, presta atenção nisso, o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui fala, meus irmãos, do cuidado com as nossas emoções. A paz de Deus. Como seria bom, meus irmãos, se todos pudessem alcançar essa paz, que excede todo entendimento. Não é possível explicar. Como que uma pessoa, por exemplo, está na cama, doente, às vezes já desenganado pelos médicos, e você vai visitá-la, e quando chega lá, ela está alegre, entusiasmada, como eu já vi chegar numa cama e a pessoa estar cantando. Fui visitar o hospital algum tempo atrás, o irmão Jeremias estava internado, e lá, a hora que eu comecei a subir a escada do primeiro andar, aí do Hospital América, escutei ele cantando lá do quarto. Cheguei lá, a enfermeira falou assim: ele não para de cantar, está na cama até agora, está lá. Se estiver nos ouvindo, a família, um abraço aí, irmão Jeremias, a sua família, está lá cantando. O corpo muitas vezes já não suporta mais, mas a alma, meus irmãos, está saudável. O Jeremias, ele tinha um lugarzinho dele aqui no coral, né? Tinha um lugarzinho, aliás, do lado do meu pai, sempre ele ficava. E quando ele começou a ter problema de esquecimento, ele vinha, esquecia alguma coisa ali, esquecia onde ele estava, aí ele lembrava da igreja, e aí ele parava aqui na igreja. Aí os meninos aqui ligavam para a casa dele e levavam ele para casa. Nunca se esqueceu da igreja.
O salmista disse assim: ah, Senhor, como é bom estar nos teus altares, nos teus tabernáculos. E ele fala assim: até os pardais, olha, eles fizeram uma casinha lá para criar a sua prole, de tão bom que é estar na tua casa. Será que você se sente assim? Paz te excede todo entendimento, ninguém vai explicar. Desempregado, glorificando a Deus. Enfermo, glorificando a Deus. Problemas de relacionamento difíceis e glorificando a Deus, porque essa paz que excede todo entendimento, ninguém vai explicar. Só diga: sou filho de Deus, o Espírito Santo habita em mim, e eu tenho esperança, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vivemos em uma época de uma pandemia, de doenças emocionais. As pessoas estão perdendo a esperança, perderam a paz, e às vezes a sua alma, as suas emoções estão desequilibradas e não consegue equilibrar. Os psicólogos talvez expliquem melhor isso. Mas paz, meus irmãos, significa equilíbrio. Significa que não é falta de problema, de dificuldade, de conflitos. Não, equilíbrio. Você pode suportar. Você é calibrado para suportar. E Paulo também diz muito claro: vocês não tiveram tentação senão humana. E mesmo assim, com a tentação, Deus deu livramento, porque Ele não dá tentação além do que você possa suportar. Jesus, quando após a ressurreição encontrou os seus discípulos, disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, mas a paz do Senhor. É até a nossa saudação, né? A paz do Senhor. Você pode responder: a paz do Senhor. E esta paz, ela contagia também, meus irmãos. Essa paz, ela alcança aqueles que estão em volta de você, aqueles que fazem parte da sua vida, da sua casa, da sua família. Como é bom entrar numa casa que tem paz. Você já sabe logo de cara se tem ou não tem. O ambiente já reproduz isso. Uma empresa que tem paz, você sabe também, você chega lá, você já percebe o ambiente, se está com paz ou não, né? Uma igreja que tem paz, um departamento que tem paz, você consegue perceber, porque fica no ar. Isso aí fica, você consegue perceber com muita clareza. E às vezes você fica incomodado. Já foi em algum lugar que você fica incomodado? Não vejo a hora de sair correndo, de ir para um outro lugar. Já estiveram em um lugar assim? Já estiveram com uma pessoa que você não vê a hora de sair de perto? A paz, meus irmãos, é um presente de Deus para a igreja. E nós temos essa paz. Isso é Deus quem dá. E quando eu falei inicialmente que isso trata do nosso relacionamento com Deus, nós precisamos cultivar este relacionamento. E a igreja da atualidade, ela não quer fazer isso. Nos cultos de oração, nos cultos de ensino, meditação da palavra de Deus, nos cultos públicos mesmo. Quantas pessoas trocam por qualquer outro lugar, por qualquer outro evento, e lá na frente, meus irmãos, quando começam as perturbações, as decisões que conduzem à falta de paz, e às vezes não se consegue recuperá-la mais. Então preserve a paz. E aqui nesse primeiro tópico, preserve o seu relacionamento com Deus, e você vai ter amor, gozo e paz. Amor, alegria
e paz. Podem repetir comigo? Amor. Não se esqueçam nunca disso. Quer saber como está o seu relacionamento com Deus? Esses 3 itens estão na sua vida. Mas vamos adiante. Longanimidade, benignidade e bondade. Benignidade. Esses 3 itens tratam da saúde dos nossos relacionamentos interpessoais com as pessoas que estão em torno de nós. Você é bom, longanimidade, você é longânimo com alguém. Você é benigno com alguém. Você é bondoso com alguém. Cuidar então do nosso relacionamento interpessoal com as pessoas. A benignidade é uma virtude do caráter, uma disposição interna de amabilidade, gentileza, benevolência para com os outros. Isso é a benignidade, é o caráter bondoso, é a intenção bondosa. Tem muitas pessoas que são benignas, às vezes não podem fazer muita coisa por você, mas elas são benignas, a intenção delas. Às vezes eu digo assim, muitas vezes as pessoas vêm falar com a gente fala, eu não posso fazer nada, mas eu posso orar por você, eu posso chorar com você. Benignidade, ser benigno. Talvez você imagine que algumas pessoas, e até nos enganamos muitas vezes, fazemos juízos de valores errados das pessoas. Talvez alguma pessoa que você acha que você até odeie, talvez ela esteja gastando horas de joelho em seu favor, porque ela não me deu aquilo, porque ela não fez aquilo para mim. Talvez ela não pudesse fazer, ela não tinha condição de fazer, não tinha nenhuma possibilidade de fazer, ou sei lá, qualquer outro impedimento que ela teve, mas é benigna. E você muitas vezes está fazendo mau juízo da pessoa, e a pessoa está lá gastando horas orando por você. Mas o crente que tem o Espírito Santo de Deus, que anda em Espírito, ele tem o amor, então ele ama. Ele tem alegria, então ele está alegre sempre. Alguém pode fazer? Não pode. Amém, irmão, glória a Deus. Fique tranquilo, estou em paz. Fique em paz. Tem paz, não importa o que falou, o que falaram, o que fizeram, está em paz. Uma paz que excede todo entendimento, ninguém consegue explicar. Benignidade é a intenção, é o caráter bondoso. Depois tem bondade, é a expressão prática da benignidade, um conjunto de atitudes, gestos e ações que demonstram amor e generosidade. Também da mesma forma muitas pessoas estão sendo enganadas, porque a bondade é um ato de amor, um ato de um coração benigno. Porém, muitas vezes, pessoas fazem coisas por você, dão coisas para você, e a sua intenção nunca foi benigna. Talvez quem não fez é benigno, talvez quem fez não tinha nenhuma benignidade, vai cobrar lá na frente. E eu já vi muitas vezes isso. Eu ouvi uma vez uma certa pessoa dizer para outra assim, isso depois de uns 30 anos: quando você chegou aqui, eu levei cesta básica na sua casa. Aonde está a benignidade? Certa vez nós tínhamos uma empresa e nós usávamos uma sala ali na Universidade de Mogi das Cruzes, e eu tinha um sócio muito inteligente, morreu cedo, com 36 anos de idade. E um dia nós estávamos lá, um dia ele chegou e falou para mim assim, uma coisa que eu não me esqueci, achei interessante. Ele falou: vamos fazer o seguinte, vamos alugar uma sala, porque favor você nunca paga.
Vamos pagar um lugar para nós ficar, porque lá era de favor, né? Alguém liberou lá para nós usar, porque favor depois você nunca paga. Nunca paga para pessoas que não são benignas, o que não é o caso dos crentes, o que não é o caso daqueles que são salvos. Jesus mesmo disse: você dá com a mão, que a outra não veja. E talvez alguém esteja fazendo juízo de valor também. Fulano nunca fez nada, fulano nunca deu nada. Camarada vai visitar uma pessoa, faz uma foto na internet para dizer que foi, faz um cartaz para dizer que foi. A pessoa vai dar uma cesta básica, tira uma foto para dizer que foi, para dizer que deu. Não tem nada de benignidade nisso. Expõe as pessoas às vezes à vergonha para se promover de alguma forma. Não é benignidade. Mas a benignidade com a bondade, meus irmãos, é um dom de Deus. E nós temos que exercitar isso, aprender isso, porque isso faz de nós uma igreja, faz de nós um corpo, faz de nós um dependente do outro, faz de nós alguém que precisa de alguém e ajuda alguém. Benignidade, bondade, longanimidade. Estou falando aqui do nosso relacionamento entre irmãos, entre as pessoas. Ser longânimo é deixar a corda esticar, meus irmãos, é não ser precipitado, é aguentar críticas, é aguentar muitas vezes lutas difíceis, falando de relacionamento, e você suportar. Hoje nós vemos no mundo de respostas rápidas, né? Pessoa falou, outro já vai lá embaixo e dá a resposta, outro já dá a resposta, daqui a pouco, meus irmãos, virou. Longanimidade, calma, presta atenção, entenda. Será que aquela pessoa de fato estava num dia bom? Ela falou alguma coisa que você não gostou? Será que não tem nenhum problema? Calma. Alguém tem que apagar o fogo, alguém tem que se afastar, tirar a lenha para o fogo apagar. Não, nós queremos ser mais rápido. Comigo é assim, é pá, pum. Longanimidade. Tem uma história também bem didática. Eu já estou quase terminando. Uma história bem didática. Diz que uma família tinha um filho no hospital, e aquele filho precisava ser operado urgente. Os médicos disseram que ele precisava ser operado urgente. Ligaram para a casa dos pais, falaram: vocês vêm para cá, nós estamos ligando para o médico, esse menino tem que ser operado urgente. Os pais pegaram o carro e foram. Chegaram lá, tinha um engarrafamento. Daqui a pouco um carro começou a andar pelo acostamento, e foi andando pelo acostamento, e eles precisam chegar no hospital também. Xingaram lá o motorista do outro carro, falaram um monte de coisa que não devia ser falada. Chegaram lá no hospital. Passou um tempo, daqui a pouco chegou a enfermeira e diz: olha, o médico já fez a cirurgia, ele vai vir conversar com vocês. Só que, aliás, ele não vai falar com vocês. Por quê? Porque o filho dele está sendo velado em tal lugar. Ele veio aqui só para fazer a cirurgia do seu filho. Aí quando o médico passou, eles olharam, era o rapaz do carro que tinha passado pelo acostamento para chegar lá para salvar o filho dele. Longanimidade, calma, meu irmão. Tenha paciência, não responda agora não. Tem um ditado que diz assim, meu aprendiz dizia muito: conta até 10. Conta até 10. Depois você fala. Eu digo: dobre o joelho, ore, depois fale. Amém, meus irmãos? Então a longanimidade, a benignidade, a bondade preservam o nosso relacionamento. E por fim, fé, mansidão e temperança. Fé, mansidão e temperança. Vamos para dizer? Fé, mansidão e temperança. A fé, a mansidão e a temperança, ela preserva, meus irmãos,
a nossa vida emocional. As pessoas, quando perdem a fé, se desesperam. As pessoas que não são mansas, muitas vezes têm prejuízos emocionais gravíssimos por falta de mansidão. Temperança. A temperança é equilíbrio. As pessoas muitas vezes saem para o vício porque falta temperança. As pessoas muitas vezes saem para a violência porque falta temperança. As pessoas vão para a imoralidade, para a prostituição, porque falta temperança, equilíbrio. E tudo isso, meus irmãos, o Espírito de Deus é quem nos concede, é quem nos dá. Já estou terminando porque eu não posso esticar mais. Fidelidade, mansidão, domínio próprio, preserva a integridade emocional e o relacionamento consigo mesmo. Então veja só como Deus é bom. Amor, alegria e paz. Nosso relacionamento com Deus. Longanimidade, benignidade e bondade. Nosso relacionamento com os nossos irmãos, as pessoas que estão em torno de nós. Fé, mansidão e temperança. Equilíbrio conosco mesmo. Relacionamento conosco mesmo. No Salmo de número 42, versículo 11, diz, o salmista falando: por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos ficar em pé? Eu quero convidar os irmãos para cantarmos o hino 193. Se alguém nesta noite, vou pedir para o Fábio me acompanhar. Eu vou pedir para você que ouviu esta mensagem hoje, você quer restaurar esse relacionamento com Deus, para que você possa usufruir de um relacionamento pacífico, amoroso, alegre, com a igreja do Senhor e com as pessoas que estão com você. E sobretudo para que você possa ter um relacionamento consigo mesmo, de paz, paz na alma. Isso aqui eu resumo em chegar em casa, colocar a cabeça no sofá, no travesseiro e dormir. E o salmista disse: eu deitei, dormi, acordei, me levantei, porque o Senhor me sustentou. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Ou o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Se você quiser aceitar Jesus como Salvador da sua vida hoje, se você quiser retornar para a igreja de Deus e usufruir desta bênção que é ser filho de Deus, vem aqui à frente, nós queremos orar por você, enquanto nós cantamos. Se tu, minha alma, a Deus suplica, e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha